E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho de vida. Eu gosto de dizer que há dois tipos de testemunho. Um, aquele que vem antes da conversão, e o testemunho que vem depois da conversão. Porque eu sempre cresci em um berço cristão, meus pais sempre foram cristãos. Inclusive meus pais foram consagrados a pastores. Eu e meus irmãos, a gente sempre esteve incluso nessa vida, a gente sempre estava indo para a igreja, a gente sempre estava no meio de todas essas coisas. Meus pais sempre iam fazer visitas e iam nos cultos e a gente sempre estava junto com eles. O ponto principal que eu gostaria de começar nisso daqui é a respeito da minha conversão, porque apesar de eu ter sempre estado na igreja, aonde realmente eu fui me converter foi com 18 anos. Eu e meu pai, a gente foi num culto numa quarta-feira e eu lembro que no final do culto o pastor chamou pra frente quem queria uma mudança de vida. E eu fui lá pra frente, eu queria uma mudança, eu queria que as coisas fossem diferentes, mas é daquela forma assim, é daquele tipo de cristão que não quer mudar de vida espiritual, mas quer uma mudança de vida física, material. Depois ele fez toda aquela oração. Depois no final do culto eu fui falar com ele e falei: bispo, será que o senhor poderia fazer uma visita lá em casa? O senhor poderia orar lá em casa? E ele aceitou. No outro dia, foi numa quinta-feira, ele foi até lá em casa. Lembro que a gente estava na sala, estava eu e meu pai, um do lado do outro, e ele sentou bem na nossa frente. E naquele dia, ele começou a falar e falar e falar, e começou a meter, sabe, meter palavra, uma palavra em cima de palavra, uma em cima da outra, e começou a dar palavras duras e duras. Ele falou assim: tá, e você quer uma mudança, mas lembra que ontem você foi lá, mas você não quer essa mudança, você primeiro tem que aceitar Jesus. E começou a falar um monte de coisa. Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas eu lembro que foram palavras muito duras para mim. Só não chorei porque sabe que o homem é um pouco mais coração duro, o homem é menos sentimental. E depois daquelas palavras, depois que ele foi embora, eu comecei a refletir sobre aquilo e eu parei, pensei e falei: não, é verdade aquilo. Eu preciso de uma mudança. E desde aquele dia eu tomei uma convicção de que eu estaria nos caminhos do Senhor e nunca mais me desviaria daquilo. Comecei a frequentar a escola bíblica dominical de manhã. Então aí eu comecei a realmente me voltar para Jesus, entregar toda a minha vida para Jesus. E eu achava que eu era muito jovem, por isso que eu não havia me entregado totalmente a Cristo, mas eu sabia dos planos que Deus tinha para minha vida. Deus queria me usar, da unção que Deus já tinha me mostrado, mas eu não queria essas coisas. Eu queria aproveitar e quando fosse mais velho, igual meu pai ali, chegar numa certa idade e poder começar. Mas Deus, ele tinha um propósito muito maior, um propósito que começaria bem antes da idade que meu pai começou. Eu lembro que durante todo esse processo eu passei por várias coisas até chegar aonde eu tô hoje. Deus trabalhou na minha vida de uma tal forma. Em 2014, eu lembro que a gente sofreu um assalto lá em casa. Algo que me chamou muita atenção durante aquele processo foi duas coisas. Primeiro, é que eu permaneci numa calma e numa paz que eu nunca havia permanecido antes. Ali parece que o Espírito Santo colocou assim debaixo das suas asas, nos fez seguro naquela ocasião. E eu lembro que no final, um dos assaltantes chegou pra gente antes de ir embora e falou assim, ó: nós fomos enviados pelo demônio, mas não se preocupe, que o Deus de você está aqui e não vai acontecer nada. E desde aquele dia eu realmente percebi que Deus ali estava com a gente, sabe? Deus sempre teve cuidado, principalmente da minha vida, e Deus não deixou acontecer nada naquele dia. No final do mesmo ano, eu tive minha primeira real experiência com Deus. Eu estava no culto e eu fui pro banheiro, eu tava junto com meu pai, a gente sentamos lá no último banco, e aí eu passei por um irmão que tava ali, e lá no banheiro eu senti aquela coisa assim, ele tem um testemunho para contar. Eu senti aquela coisa assim, aquela convicção, não foi uma voz que falou no meu ouvido, sabe, não foi uma voz que falou comigo, mas eu tinha a plena certeza e a convicção de que aquele homem, ele precisava contar um testemunho, de que ele tinha um testemunho para contar. E aí eu voltei, sentei no banco, olhei pro meu pai e falei assim: pai, o fulano ali, ele tem um testemunho para contar. E logo de prontidão, meu pai já sabia que era o Espírito Santo falando comigo e falou assim: então entrega para ele. Sem hesitar, ele falou: então entrega para ele que é de Deus. Eu fui lá falar com ele, cheguei para ele, sabe, com todo aquele medo assim de que será que é, será que não é. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim: fulano, você tem um testemunho para contar? Fiz uma pergunta assim, vai que se fosse verdade, beleza, deu certo, se não fosse, pelo menos não falei as coisas à toa.
Ele olhou pra mim e falou, pô, eu tenho testemunho pra contar, mas eu não queria contar o testemunho. Cheguei pra ele e falei, então Deus manda você contar. Então foi a primeira experiência que eu realmente tive com Deus ali. E depois desse dia, eu fui pro Rio de Janeiro, e junto com meu pai, e ali Deus começou a fazer uma obra na minha vida. Eu lembro que a gente foi no monte, e tinha uma missionária, era quase mais ou menos do meu tamanho, ela tinha mais de 1,80 m com certeza. Ela estava toda vestida de branco e estava falando em línguas e rodopiando no manto. E ali eu lembro que ela chamou a gente, chamou eu, meu pai e o pastor do meu pai que estava junto e entregou recados para eles, e depois chegou a minha vez. E ela entregou a primeira grande promessa que Deus tinha na minha vida. E depois daquele dia eu fiquei pensando naquelas promessas, fiquei pensando quando será que vai realizar? Será que um dia vai realizar? Sabe, fiquei empolgado com aquilo. Eu lembro que na semana seguinte, eu e meu pai, a gente estava numa farmácia e ali, sabe, surgiu um irmão. Ele chamou a gente para um canto e falou que tinha algo de Deus para entregar e entregou exatamente as mesmas palavras que aquela mulher entregou. E nesse ano, durante o ano todo, foi um ano que Deus, ele me levou bastante a visitar várias igrejas, várias denominações, aonde eu pude aprender muita coisa, aonde Deus ele me revelava várias coisas, e foi um tempo assim que eu tive uma intimidade grande com Deus, onde eu pude realmente ouvir a voz de Deus. Deus pôde mostrar o que Ele tinha na minha vida, os planos, e foi um grande ano para mim. Eu estava sem trabalhar, sem emprego, e foi um momento que começou as coisas dificultar para a gente, principalmente a área financeira. Meus pais não moravam com a gente, morava só eu e meu irmão. A minha irmã já morava com o marido dela. Ali Deus começou a tratar principalmente da minha vida, e Deus usou aquela circunstância para trancar. Meu pai, ele sempre nos ajudava com dinheiro, e ali meu pai não pôde mais nos ajudar, nem a minha mãe tinha condição também. Então foi um tempo ali, onde a gente passou por muita necessidade. Ali foi onde Deus me ensinou a jejuar, Deus me ensinou a buscar ainda mais a face dele. Eu lembro que a gente comia só arroz, feijão, durante vários e vários dias, meses a gente durou assim. E várias vezes cortaram a nossa energia, e eu tinha que cuidar do meu irmão, cuidar da casa ali, e correr atrás, e Deus sempre ele vai levantar alguém para te ajudar. Por mais que durante toda aquela situação, por mais que permaneça difícil, naquele momento onde a gente realmente necessita, Deus ele sempre vai levantar alguém. E ele levantou naquela ocasião a nossa tia-avó, uma mulher que nos ajudou muito, mas nos ajudou muito mesmo. Ela sempre trazia mantimento pra gente, sabe? Parecia assim que no momento que a gente precisava, onde tudo estava acabado, ela vinha lá e falava assim, olha, eu trouxe algo para vocês. Deus realmente sempre mostrou os seus cuidados ali, mesmo na maior necessidade. Deus ele sempre supria as necessidades, não dava em abundância, mas era um tempo de aprendizado que mesmo nas necessidades, Deus estava ali cuidando da gente, cuidando da minha vida. Durante esse tempo, eu tive depressão. Foi para mim o pior momento da minha vida, porque eu não tinha mais vontade de viver. Sabe, quem já teve depressão sabe o que é isso. Quem nunca teve vai falar que é frescura, mas quem realmente já teve sabe o quão difícil é passar por uma depressão. Eu não sentia vontade de viver, eu clamava a Deus, eu parecia o profeta Elias. Entrei na minha caverna e só orava para Deus a morte, falava para Deus que eu não era ninguém, sabe? Eu parecia ali, eu me incorporei assim no profeta Elias. Foi um tempo assim que eu realmente busquei muito a Deus, porque eu queria me sentir bem, sabe? Eu queria sentir aquela alegria de novo, e eu tentava eu recorria assim a Deus de uma tal forma como eu nunca tinha buscado a Deus. Parecia que Deus estava tão distante. Hoje eu entendo que naquele tempo era um aprendizado. Deus queria que eu buscasse, estivesse mais perto dele, e a única forma de eu estar mais perto dele era usando aquela ocasião. O meu pai foi para Passo Fundo fazer uma missão. Ele me convidou, falou, filho, vem para cá, fica um tempo junto. Eu estava fazendo faculdade, tinha recém terminado o semestre, e aí eu fui para lá com ele. A gente ficou um tempo junto ali, e foi aonde Deus realmente me usou para orar pelas pessoas. Eu lembro por onde a gente ia, eu e meu pai, a gente fazia o trabalho missionário de cura e libertação nas igrejas, e eu lembro que Deus me usou de uma tal forma como Deus também nunca havia me usado. Eu nem sabia que Deus poderia me usar daquele jeito. Quantas vezes a gente orava pelas pessoas, as pessoas se manifestavam, e a gente expulsava os demônios, as pessoas eram curadas e libertas. Sabe, foi um tempo assim, maravilhoso, esse 1 mês e meio que eu passei com ele lá. Foi um momento que Deus, ele realmente me chamou. Deus mostrou para mim o que ele tinha. Basta eu buscasse cada vez mais e mais
a face dele. Depois que eu voltei, parece que eu voltei assim já com, sabe, aquele peito estufado, que Deus vai me usar, que aonde eu chegar Deus vai me usar, mas não foi bem assim. Deus me colocou lá embaixo de novo, falou assim, não, ainda não é a hora, mas saiba que eu vou te usar muito mais do que isso que eu te mostrei. Então, aí eu comecei a buscar mais e mais em Deus. Antes eu não tinha o hábito de ir no monte, e eu lembro que eu conheci uma missionária, a missionária Adriana, uma mãe espiritual na minha vida, uma mulher de Deus ali que sempre incentivava, sempre estava junto ali, a gente fazia parte do ministério de intercessão da igreja. Eu lembro que a gente fez uma campanha, todo dia tá no monte ali, eu e ela, a gente ia junto, a pé, orando e buscando, a gente sempre compartilhava experiências e o que Deus fez, o que Deus tinha para fazer, Deus revelava as coisas e eu entregava para ela, Deus revelava as coisas para ela, ela entregava para mim. Foi um tempo assim, ó, onde eu realmente cresci muito em conhecimento e em sabedoria naquele tempo. Eu lembro que antes de eu conhecer a minha esposa, alguns meses antes, Deus usou a vida dela para entregar para mim que eu conheceria a minha mulher. Sabe, Deus entregaria a minha mulher numa viagem missionária que eu iria fazer. Eu não esperava que fosse acontecer assim tão rápido. E eu lembro que uma igreja convidou meu pai lá em Passo Fundo também, no mesmo lugar. E aí, fofinha? Desculpa, mãe. Não, imagina, não se preocupe. Tô quase terminando já. Não sujou todo, tipo. Eu esqueci de trancar. Uma igreja lá em Passo Fundo convidou meu pai para fazer um culto de cura e libertação. Isso foi em 2017, foi na metade do ano. Meu pai convidou, falou, filho, vamos lá? Eu falei, vamos, claro, com certeza. E foi durante essa viagem missionária que eu conheci a minha mulher. Não vou entrar em detalhes porque a gente já fez um vídeo falando sobre isso, sobre como a gente se conheceu. Mas foi assim algo tão rápido, tão surpreendente que eu não esperava que isso fosse acontecer. Então o que eu quero falar para vocês que mesmo a gente pode crescer num berço evangélico, a gente pode crescer dentro da igreja, mas quem toma a posição, quem toma a nossa fé, quem realmente vai tomar assim, se eu quero ou não servir a Jesus, somos nós. Porque eu cresci dentro da igreja e mesmo assim eu só fui entregar a minha vida depois dos meus 18 anos. Depois dessa palavra que eu recebi, que foi assim, ó, foi como uma espada de dois gumes, que é o que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra o mais profundo da alma. Eu lembro que o meu coração era um coração de pedra e ali Deus ele enfiou aquela espada e quebrou aquele coração de pedra e ele pôde cumprir o que prometeu lá para Isaías, que colocaria um coração de carne, um coração disposto a obedecer a seus mandamentos. E é isso que eu quero encorajar vocês. Se você ainda não tomou essa posição, mas eu vou há 50 anos na igreja, mas você nunca tomou uma posição de verdade e quer realmente viver o que Cristo tem para você, porque as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. E se eu não tivesse passado por todo esse processo, hoje eu não estaria preparado para receber tudo isso. Então eu quero encorajar vocês, se entreguem para Cristo. Por que Deus encontrou em Davi o segundo seu coração? Mas Davi era tão pecador, sim, mas é que Davi, ele sentia prazer na lei de Deus. Quantas vezes a gente encontra nos Salmos que ele falava, Senhor, eu não vejo a hora de estar na sua casa, o meu maior prazer é estar na sua casa, eu amo tua palavra eu recebi, eu guardei na tábua do meu coração, sabe? Davi falava tantas coisas assim para Deus, que é o que Deus procura em nós. Por isso que Davi é segundo o coração e nós podemos ser segundo o coração de Deus no tempo de hoje. Nós podemos ser um Davi. Deus ele quer que nós sejamos segundo o seu coração, assim como Davi foi. Amém, meus irmãos? Espero que o meu testemunho, essa pequena parte do que Deus fez na minha vida, possa edificar a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Que Jesus fique com vocês e tenha um bom dia.